Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou o professor de Física de vocês. Eu gostaria de começar aqui então mostrando para vocês o material que eu vou preparar para nossas aulas durante esse semestre. Como vocês podem ver aqui, eu deixei para vocês o conteúdo programático do semestre todo e a referência bibliográfica que a gente vai utilizar. Bom, de uma maneira resumida, pessoal, é o seguinte. No curso técnico de Química, de acordo com a ementa que nós temos, é importante que a gente trabalhe aqui a notação científica, até porque é uma questão de raciocínio matemático, de trabalhar com números muito grandes e muito pequenos, né? Isso se faz necessário no curso técnico de Química. E também essa parte aqui de unidades de medida e conversão de um sistema de unidades no outro, também é interessante. Depois nós temos aqui a parte de cinemática, que envolve quem já fez o ensino médio, sabe que na física a gente trabalha com o movimento dos corpos, né? E a cinemática é a área da física que trabalha com esse tipo de situação, o movimento dos corpos. Se vocês lembram lá, a gente tem o movimento retilíneo uniforme, temos o movimento uniformemente variado, e depois nós temos a dinâmica, que trabalha a questão de forças que dão a origem ao movimento, ou a frenagem de um movimento, as leis de Newton, leis de Kepler, enfim. Talvez vocês pensem, mas não tem muito sentido eu trabalhar isso no curso técnico de Química, né? Afinal, não vou trabalhar com movimento de planetas e nem de forças, enfim. Mas esses dois conteúdos aqui, eles são interligados e eles vão ser úteis para a gente na parte de princípio da conservação de energia, que essa parte sim é interessante para o curso técnico de Química, né? Vocês vão trabalhar com energias na hora de fazer as misturas e tal. E a cinemática e a dinâmica são componentes primários para a gente poder trabalhar o princípio da conservação de energia, certo? Por último, aqui eu coloquei a experimentação com asterisco aqui, pessoal, porque eu não sei ainda como que vai ser essa parte de experimentação, tá? Bom, a bibliografia básica que a gente vai utilizar é aquela que está na ementa do site. O livro do Halliday, que ele é básico para qualquer graduação em física, e ele serve muito bem para a gente aqui no curso técnico, tá? A gente vai usar o volume 1, que trata de mecânica. E tem esses dois aqui complementares, que são muito bons também, o do Mosca e o do Moisés aqui. Esses livros vocês encontram facilmente na internet também, tá? Mas de qualquer maneira, nessas primeiras aulas aqui que a gente vai trabalhar com notação científica, eu vou montar um material em PDF para vocês e vou disponibilizando conforme a gente for avançando no curso, tá bom? Eu preciso ainda que a gente faça pelo menos uma aula ao vivo para a gente poder discutir como que a gente pode fazer as avaliações, os trabalhos e tal, de tal maneira que não fique uma maneira pesada para vocês nesse momento de ensino remoto, que vocês possam estudar de uma maneira eficiente e tirar as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo, certo? Bom, então essa é a apresentação do curso de Física que a gente vai ter, o conteúdo programático, a bibliografia. Eu já separei para vocês aqui a aula que eu chamo de aula 0, porque seria uma revisão de algumas de um conceito de potenciação, de algumas propriedades que a gente vai usar, antes de entrar definitivamente em notação científica, tá? Bom, então começando essa aula, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Primeiro um breve resumo do que é uma potenciação, né? A gente define ela como uma operação que indica uma multiplicação de fatores iguais. Então, matematicamente falando, eu tenho que, se eu tenho uma multiplicação aqui de vários termos iguais, que eu coloquei como A seria um número real qualquer. Então, se eu multiplico várias vezes, eu tenho uma potência. Então, ao invés de escrever toda essa multiplicação aqui, eu posso simplesmente vir e escrever isso aqui como esse número A elevado a n, onde n é o número de vezes que eu estou multiplicando esse número, tá? Bom, através dessa definição, a gente consegue algumas outras definições, né? Essa é a definição de potenciação. Nós conseguimos aqui outras definições importantes, por exemplo, o A elevado a 1 é o próprio A, porque seria apenas um A nessa multiplicação de n vezes aqui.
Então, toda vez que eu tiver um expoente 1, um número qualquer elevado a 1, eu posso simplesmente escrever esse número sem a potência. Mas às vezes o contrário também é útil. Às vezes é muito útil eu escrever a própria potência aqui sem nada, e às vezes eu preciso trabalhar com outra potência, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí é interessante a gente colocar esse número aqui, pelo menos para a gente poder fazer algumas operações. Tá? Por definição, qualquer número real diferente de zero elevado a zero, né? O A aqui é qualquer número real, não nulo, elevado a zero vai ser 1. Tá? Qualquer número que você queira, elevado a zero é 1. Então, por exemplo, se eu colocar 2 elevado a zero, 2 elevado a zero vai ser 1. 20 elevado a zero vai ser 1. Menos 30 elevado a zero vai ser 1. Isso vai servir para qualquer número real porque é uma definição. Do mesmo modo, quando nós pegamos aqui o 1 e elevamos o 1 a um expoente qualquer, um número natural n, uma potência, né, uma multiplicação de várias vezes aqui, 1 vezes ele mesmo, não importa quantas vezes eu estou multiplicando, vai dar sempre 1. Né? O 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então, multiplicar por 1 não vai afetar em nada o resultado aqui, sempre vai ser 1. E também, por definição, 0 elevado a n, onde n é um número natural diferente de 0, sempre vai dar 0. Então, 0 vezes ele mesmo, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, enfim. 0 é o elemento nulo da multiplicação. Então, toda vez que eu multiplico por 0, não interessa o que eu tenho depois dele, o resultado sempre vai ser 0 aqui. Tá? Então, nós temos essas 4 definições aqui que são derivadas dessa primeira definição de potência. Isso aqui vocês já viram lá no ensino médio, talvez até antes no ensino fundamental. É mais para a gente lembrar mesmo na hora de trabalhar com notação científica. Bom, nós temos essa propriedade aqui que é importante. É a propriedade quando eu tenho uma divisão. Eu tenho uma fração aqui que representa uma divisão. E essa divisão está elevada a um expoente n qualquer aqui. O que a gente pode fazer então? Separar isso, né, em duas potências. A parte de cima da fração, o numerador elevado ao expoente n. E a parte de baixo, o denominador, elevado ao expoente n também. Certo? Isso aqui vai ser muito útil na hora da gente trabalhar com notação científica ou qualquer outro problema que envolva potência. Tá? Bom, isso serve para qualquer A pertencente aos números inteiros e qualquer B pertencente aos números inteiros diferente de zero. Quando eu tenho esse asterisco aqui, significa que eu estou considerando esse conjunto com exceção do zero. Eu não posso levar o zero, né, em consideração, porque se eu levar o zero em consideração, se eu falar que o B pertence aos inteiros, podendo escolher o zero, eu vou ter aqui o zero no meu denominador e não existe na matemática divisão por zero. Então nós teríamos aqui um erro matemático. Você pode até tentar na calculadora fazer uma divisão por zero, vai dar erro. Até o computador mais potente do mundo não consegue fazer uma divisão exata por zero. O que a gente faz na matemática é usar um conceito que chama limite, né, que a gente aproxima para zero, mas não é exatamente zero, e consegue fazer algumas contas. Mas, via de regra, esse número embaixo aqui não pode ser zero, nunca. Bom, então, né, isso vem pela própria definição de número inverso. Tá? Não existe o inverso de zero. Todos os outros números inteiros ou reais, eles possuem inverso, mas o zero não. Então eu tenho aqui que o A é um número real não nulo, o A não pode ser zero, e N é um número natural. Então, o que acontece? A partir daqui, que eu posso separar a potência do numerador do denominador, fazendo essa propriedade aqui, o que a gente tem? Toda vez, pessoal, isso aí é toda vez mesmo que aparecer um expoente negativo aqui, um número elevado a um expoente negativo, e você não quer esse sinal de menos aqui, o que você pode fazer? Você pode tomar o inverso desse número. O inverso de A, é 1 sobre A. O inverso de um número é 1 sobre esse número. Então, o inverso de um número qualquer A vai ser 1 sobre A. E quando a gente faz esse processo de inverter, você tem que imaginar que esse A, quando não tem ninguém embaixo, é porque, na verdade, ele tem o número 1 escondido debaixo dele aqui, assim, é como se fosse A sobre 1. Então, quando nós temos esse tipo de situação,
eu posso pegar e inverter o de cima com o de baixo. Então, A sobre 1 fica 1 sobre A. E aí eu vou conservar esse expoente. Só que quando eu faço a inversão, eu troco o sinal dele. Então, o sinal de negativo, quando eu faço a inversão, eu troco, ele fica positivo. Poderia ser o contrário também. Eu poderia ter um número negativo aqui, um número positivo aqui, que a hora que eu invertesse ele aqui, ele ficaria com o sinal trocado aqui também, aí ele ficaria negativo. Tá? Depende da necessidade que você tem de fazer isso em relação às contas que você está resolvendo. E aqui que a gente faz? A gente utiliza essa propriedade aqui, ó. Então, o 1 sobre A elevado a n, eu posso separar em 1 elevado a n e A elevado a n. Agora, 1 elevado a n, como a gente já viu aqui em cima, 1 elevado a qualquer número natural é 1. Então, fica 1 mesmo. E o A elevado a n, bom, como eu não sei o valor do A, fica só A elevado a n aqui. Tá? Bom, com essas definições aqui, eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem aqui. E depois que eu terminar essa explicação, eu vou parar a gravação, aí eu vou gravar um outro vídeo já resolvendo esses exercícios aqui. Tá? Então eu sugiro que vocês tentem fazer primeiro e depois olhem o vídeo de correção. Tá? Então nesse primeiro exercício, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho algumas potências e peço para vocês calcularem elas. Então, o que a gente tem? 12 ao quadrado, e vocês têm que lembrar da definição lá em cima, e um erro muito comum, pessoal, que acontece a pessoa vê aqui, ó, 12 elevado ao quadrado e pensa, é 12 vezes 2 e coloca 24. E não é bem assim, né? Na nossa definição aqui em cima, ó, a gente tem que 12 ao quadrado seria 2 vezes 2 duas vezes. Então, 12 ao quadrado aqui seria 12 vezes 12, seria 144. Aí você coloca o resultado. Se quiser, pode fazer de maneira bem completa. Pelo menos nesse primeiro momento, fica interessante vocês fazerem assim. Então, 12 ao quadrado, escreve que é 12 vezes 12, e aí coloca o resultado final, que é 144. Não é obrigatório fazer desse jeito, né? Mas se você achar que, para simplificar, pelo menos para você entender melhor, pode fazer, não tem problema nenhum. É útil fazer isso quando nós temos números negativos. Por exemplo, aqui na letra B, nós temos menos 15 elevado ao quadrado. Então, menos 15 ao quadrado, ó, como esse sinal de menos aqui, ele está dentro do parênteses, então ele também está elevado ao quadrado. Então eu tenho menos 15 vezes menos 15. Aí você tem que fazer 15 vezes 15, colocar o resultado aqui e fazer a regra de sinal. Menos com menos, né? Menos com menos aqui vai dar mais. Aqui no caso da letra C, por exemplo, ficaria assim, ó. O menos 4 que multiplica menos 4 que multiplica menos 4. Então você faz 4 vezes 4, o resultado vezes 4 de novo e coloca aqui e faz a regra de sinal. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então aqui eu vou ficar com um número negativo. Tá? E aí vocês vão ver que toda vez que eu tiver um sinal de menos dentro do parênteses, alguns padrões vão se repetir. Por exemplo, quando eu tiver um sinal de menos aqui dentro do parênteses, meu expoente for positivo, o meu resultado aqui vai ser, meu expoente for par, o meu resultado aqui vai ser positivo. Enquanto que eu tiver um sinal de menos aqui e meu expoente for ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Tá? Bom, continuando então, pessoal, aqui tem os outros exercícios, né? Letra D, letra E, letra F. Aqui a gente continua. Vai até a letra L. E uma atenção aqui, ó, na letra K, o menos agora ele não está entre parênteses aqui. Então, nesses exercícios que tem expoente negativo, primeiro você tem que fazer aquela inversão, né, colocar o 1 embaixo e inverter. Esses aqui que são decimais, você já pode transformar eles em fração, se você lembrar como que é. Caso você não lembre, o número decimal, a gente pode escrever ele assim, ó. Menos o 0,5 é uma casa que eu tenho só depois da vírgula. Então eu copio essa casa e como eu tenho uma casa depois da vírgula, eu divido por 10. Uma casa depois da vírgula é um zero. Se fossem duas, seriam dois zeros. Tá? Isso elevado a menos 3. Aí o que vocês vão fazer?
para tirar esse sinal de menos aqui do expoente, ó, vocês vão inverter o de cima com o de baixo, o 5 com o 10. Então fica 10 sobre 5. Aí como você inverteu, você pode trocar o sinal do expoente. Como o 3 ali está negativo, eu troco aqui e fica positivo. Tá? E aí vocês fazem a mesma propriedade. Faz menos 10 sobre 5 vezes menos 10 sobre 5 vezes menos 10 sobre 5. Multiplica todos que estão em cima, multiplica todos que estão embaixo e faz a regra de sinal. Tá? A mesma coisa na letra J aqui. Transforma o número decimal numa fração, depois inverte para trocar o sinal do expoente, deixar positivo, e aí você faz a multiplicação. Tá? Agora aqui na letra K, o sinal de menos não faz parte da potência, porque não tem esse parênteses que leva ele junto. Então nesse caso aqui, o que a gente tem é simplesmente menos 15, vamos colocar aqui, menos 15 elevado a menos 2, né? Então como que fica isso aqui? Primeiro tem que inverter, então eu vou colocar um 1 aqui embaixo, eu vou inverter isso aqui, ó, o sinal de menos está fora, então o que eu vou ter? Vou ter 1 sobre 15, eu inverti, eu troco o sinal do meu expoente, elevado a 2. E aí esse sinal de menos eu copio ele, coloco 1 elevado a 2, vai dar 1. Aí eu coloco 15 elevado a 2. Aqui que a gente vai ter esse menos eu copio, continua. 1 elevado a 2 é 1. E 15 ao quadrado, 15 vezes 15, vocês vão colocar o resultado aqui. Certo? Aí vocês vão perceber o seguinte, aqui vai me dar um número negativo no final, mesmo com o expoente par, porque esse sinal de menos não faz parte da potência. Tá? Diferente desses outros aqui, ó, que o sinal de menos está dentro de um parênteses que indica que ele faz parte da potência, esse aqui está fora, então não. Então você vai só copiar ele, vai só manter o sinal. Certo? Bom, isso aqui é para a gente treinar algumas propriedades de potência, treinar fazer algumas contas, né? Dar uma aquecida no raciocínio. E aqui no exercício 2, nós temos a parte que vai interessar para a gente nas próximas aulas, que é a parte de potência de 10. A notação científica, que é o tópico que a gente precisa estudar de começo aqui, ele é baseado em potências de 10. Então aqui, por enquanto, só para vocês calcularem. Quanto que é 10 elevado a 0, 10 ao quadrado, 10 elevado a 5, 10 elevado a 9. E aí eu quero que vocês pensem depois, imaginem se existe ou não uma relação entre o expoente que a gente tem e o número de zeros que a gente tem no resultado final aqui. Tá? Pensem nisso depois que vocês terminarem esse exercício. Bom, o exercício 3 é praticamente idêntico ao exercício 1. Nós temos algumas potências aqui para vocês treinarem essas regrinhas. Então, de novo, ó, o sinal de menos aqui está entre parênteses, então eu tenho que fazer menos 9 vezes menos 9. Nesse exercício vai ficar evidente o papel do parênteses na hora de fazer a multiplicação aqui. Tá? Por exemplo, aqui na letra A, aqui que a gente tem menos 9 ao quadrado, é menos 9 que multiplica menos 9. Aí você faz 9 vezes 9 vai dar 81. Menos com menos vai dar mais, fica 81 positivo. Enquanto que na letra B, o menos não faz parte da multiplicação. Não faz parte da potência. Então fica menos 9 vezes 9. Aí 9 vezes 9 é 81. E esse sinal de menos aqui você só copia. E aí fica evidente, né? Façam as outras, né? Os outros itens aqui. Mas fica evidente que quando você tem um sinal de menos, com parênteses você está fazendo a multiplicação dele por ele mesmo. Aí você vai ter um resultado positivo. E quando você tem o sinal de menos aqui sem o parênteses, ele não participa da multiplicação. Você mantém esse sinal de menos. E aí a gente vai vocês vão enxergar um padrão aqui, né? Que é aquele que eu já mencionei antes. Quando eu tenho o sinal de menos elevado a um expoente par, o resultado fica positivo. Quando eu tenho o sinal de menos elevado a um expoente ímpar, o resultado fica negativo. Tá? Essa é uma regra que é válida sempre também. Bom.
Depois nós temos aqui as propriedades da potenciação. Essas propriedades são importantes para a gente poder trabalhar com notação científica. A gente vai depender dessas propriedades aqui, então é importante que a gente saiba elas, tá? Talvez se vocês estiverem usando um caderno de anotações, alguma coisa, escrevam essas propriedades aqui, tá? Bom, então vamos lá. O que nós temos? A e B números reais e não nulos, né? Porque eu posso ter uma divisão, eu não quero divisão por zero. E M e N números inteiros. São válidas as seguintes propriedades. Então isso aqui eu estou afirmando para vocês, ó. Lá em cima, aqui, ó, nós tínhamos uma definição. Cadê? Deixa eu achar a página aqui. Aqui nós tínhamos, ó, definições. Então isso aqui são definições. Então definições a gente não discute, né? A definição ela pode ser uma definição boa ou uma definição ruim, mas é uma definição. Você não discute com ela. Agora aqui não. Aqui nós temos propriedades. Aí propriedades a gente discute. Propriedades a gente, toda vez que aparecer para vocês propriedades de alguma operação matemática ou qualquer outra coisa, é importante verificar se elas realmente valem, se realmente isso aqui está certo, tá? Então a primeira propriedade que a gente tem é a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Então toda vez que eu tiver multiplicação de duas potências onde a base é a mesma, ó, A e A, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa base, não preciso alterar nada nela, e eu vou somar esses expoentes aqui. Então um expoente M qualquer com um expoente N qualquer, eu posso somar eles aqui. E se na multiplicação eu estou somando as potências, né, o expoente, na divisão eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Então se eu tenho uma divisão com a mesma base nas duas potências, o que eu vou fazer? Eu copio essa base e vou subtrair os expoentes, o M menos o N. Nós temos alguns outros casos. Quando eu tenho uma potência de uma potência, eu posso ter isso também. A elevado a M, tudo isso elevado a uma outra potência N. Quando eu tenho potência de potência, o que eu tenho que fazer? Conservar a base e multiplicar esses expoentes aqui. Quando eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação está elevado a um expoente, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma... Não é uma distributiva, né? Mas a gente pode pensar que seria algo análogo, onde eu pego o primeiro termo aqui, elevo ele ao expoente que eu tenho, e eu pego o segundo termo e elevo ele ao expoente que eu tenho aqui. A mesma coisa vale para divisão. Quando eu tenho um número dividido pelo outro, tudo isso aqui numa potência só, eu posso fazer o primeiro elevado a esse expoente, o segundo elevado a esse expoente. Tá? Alguns exemplos para vocês poderem entender seriam o seguinte, ó. Alguns exemplos numéricos aqui. A gente pode pensar em 2 elevado a 5. Opa! Deixa eu só apagar aqui. Então eu posso fazer aqui, ó. 2 elevado a 5 que multiplica 2 elevado a 3. Então o que a gente tem? Multiplicação de potência de mesma base. Eu vou copiar a base, que é 2, ó, e vou somar o expoente. 5 mais 3. Aí o que eu vou ter? 5 mais 3, 2 elevado a 8. Certo? Quando eu tenho uma divisão, é a mesma coisa. Então se eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, eu tenho a divisão de potência de mesma base. Eu vou usar a propriedade lá. A divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, 2, e subtraio os expoentes. Então 5 menos 3. E 5 menos 3, ó, eu vou ter 2 ao quadrado. Certo? Um exemplo numérico com potência de potência seria o seguinte, ó, eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado a 2. Então o que eu faço? Eu utilizo a propriedade. 2 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 6. Ok? Se eu tenho aqui
uma potência de produto. Como que eu posso fazer potência de produto? Vou fazer aqui, ó. Tem 2 vezes 3 elevado a 2. Eu vou fazer como se fosse uma distributiva, né? Exatamente uma distributiva, mas eu vou ter 2 elevado a 2 que multiplica 3 elevado a 2. E aí eu resolvo separadamente. Na verdade, pessoal, aqui é mais útil o contrário, né? Ao invés de eu ter 2 vezes 3 elevado ao quadrado, normalmente aparece o contrário para a gente. Aparece essa parte aqui, e aí a gente junta tudo isso aqui numa potência só. Então, é mais comum aparecer o contrário para a gente. Por exemplo, eu tenho lá 5 elevado a 4 vezes 4 elevado a 4. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar isso aqui. 5 vezes 4, tudo isso elevado a 4. Por quê? Porque 5 vezes 4 eu já sei o resultado, né? 5 vezes 4 é 20. Eu deixo tudo isso aqui numa potência só. Fica mais prático em algumas situações na hora de calcular. E a potência do quociente que a gente pode fazer também é quando a gente tem a divisão. Então, se eu tenho aqui, de novo, né? O caso contrário ele é mais útil para a gente. Se eu tenho 4 sobre 2 elevado a 3. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso separar. 4 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Porém, o mais útil para a gente, deixa eu só apagar aqui. O mais útil para a gente é o contrário. O mais útil é quando eu tenho 4 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Então pensa, ao invés de eu fazer 4 vezes 4 vezes 4, colocar o resultado, 2 vezes 2 vezes 2 e colocar o resultado, eu posso juntar isso aqui tudo num parêntese só. Vai ficar 4 sobre 2 elevado a 3. Aí 4 sobre 2 eu sei o resultado, é 2. E aí eu tenho 2 elevado a 3. Eu vou resumir isso aqui para uma potência só. E aí fica mais fácil de fazer as contas. Certo? Bom, é para isso que servem as propriedades, na verdade, né? A gente utiliza elas para facilitar as contas que a gente precisa fazer. Bom, eu coloquei aqui um exercício, pessoal, que eu quero que vocês treinem fazer ele. Porque a gente está acostumado a fazer conta com número, né? Contas numéricas e tal. Eu quero que vocês demonstrem essas propriedades aqui, ó. Quero que vocês demonstrem essas 5 propriedades. Para demonstrar uma propriedade, eu não posso usar um exemplo numérico, porque isso aqui tem que valer para qualquer número a e b real e para qualquer m e n inteiros, né? Então, quero que vocês demonstrem essas 5 propriedades aqui. Por exemplo, ó, a primeira propriedade. Eu tenho que a elevado a m e a elevado a n, eu tenho que somar os expoentes. Então, como que vocês podem provar isso? A elevado a m é a vezes a vezes a vezes a aqui, ó, lá da definição que a gente viu lá em cima, m vezes. E a elevado a n é a mesma coisa, é a vezes a vezes a vezes a n vezes. Então, partindo dessas duas definições aqui, escrevam a elevado a m vezes a elevado a n. Vocês vão escrever isso aqui, ó. A vezes a vezes a vezes a, seria o a elevado a m. Se quiser colocar que é m vezes, pode. Vezes o a elevado a n. A vezes a vezes a n vezes. Mas isso aqui, ó, eu estou multiplicando o a quantas vezes? Estou multiplicando o a m vezes mais n vezes. Então, estou multiplicando ele m mais n vezes. Pronto. Aí daqui eu tenho a minha... Daqui eu tenho a propriedade, ó. Eu tenho que a elevado a m vezes a elevado a n. É só conservar o a e somar os expoentes. Tá? Então, tentem utilizar esse raciocínio aqui e fazer a mesma coisa para as outras 4 propriedades. Tá?
tentem fazer esse mesmo raciocínio aqui. Eu vou só apagar para dar uma limpada aqui. Então esse é um exercício que eu deixei para vocês tentarem fazer. E depois um exercício aqui para vocês treinarem essas propriedades de potenciação. Então no primeiro aqui eu quero que vocês reduzam essas duas alternativas aqui para uma potência só. Então nessa primeira expressão eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz aqui? Conserva. Então vamos lá. Multiplicação de potência de mesma base. Como que a gente faz? Conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. Então vou ter 3p mais, né, que é da regra da soma, e o segundo expoente é negativo, menos 2p. Aí ó, a gente resolve a parte de cima mantendo a base. Então 3 que multiplica 3p menos 2p, e 3p menos 2p fica só p. Agora, quanto que vale esse p? Eu não sei, o exercício não me forneceu. Simplesmente termina aqui. Tá? Na letra B, vocês têm toda essa expressão aqui, um pouco maior. Então, o que vocês precisam fazer? Resolver ela de dentro para fora. Primeiro, escrevam ela aqui, ó. Escrevam ela na forma de fração, né? Essa divisão aqui a gente pode interpretar como uma fração. Escrevam ela na forma de fração e resolvam de dentro para fora, né? O parênteses, aí dentro do parênteses quem tem a potência, depois a multiplicação, depois essa outra potência e por último o colchete. E na parte de baixo a mesma coisa, resolvam essa potência aqui, aqui tem que inverter, depois tem que resolver a parte de dentro do parênteses e elevar a 4. O que vocês precisam fazer é o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui. O que vocês precisam fazer é o seguinte, como temos uma divisão aqui, ó, vocês vão transformar essa divisão numa fração, colocar a parte de cima. Então a parte de cima fica 4 elevado a 5, que multiplica 8 elevado a 2, que multiplica 125 elevado a 14 e fecha o parênteses. E na parte de baixo é o colchete, E na parte de baixo é 10 elevado a 5, que multiplica 2 elevado a 11, que multiplica 25 elevado a menos 1, tudo isso elevado a 4. Tá? É isso que vocês têm que resolver. E resolve por etapas. Então resolve primeiro essa potência aqui, depois resolve a multiplicação, depois essa potência. Aí resolve essa potência e multiplica os dois resultados. Enquanto que na parte de baixo vocês têm que resolver essa potência aqui, tem que resolver essa outra potência. Esse 25 elevado a menos 1 tem que inverter. E depois elevar a 4. Aí vocês vão ter um número em cima, um número embaixo. E aí resolve a divisão. Tá? Bom, o exercício 2, pessoal, também envolve a gente trabalhar com potências. E aqui é o seguinte. Aqui eu tenho uma igualdade matemática, eu tenho aqui um número qualquer que eu não sei, que eu chamei ele de x. Eu quero saber qual que é o valor de x que deixa essa igualdade aqui verdadeira. Qual que é o valor de x que deixa essa igualdade válida. Então o que vocês têm que fazer? Como aqui eu tenho uma potência de base 3, que não dá para fatorar esse 3, não dá para reduzir ele mais ainda, a gente não pode fazer muita coisa com ele. Mas o 81 aqui, a gente pode fatorar esse 81. Se vocês lembram lá de fatoração de números primos, que a gente usa lá para calcular o MMC, por exemplo, o 81, eu posso dividir ele por 3, né? Vai dar 27, que eu posso dividir por 3 de novo, que vai dar 9, que eu posso dividir por 3, que vai dar 3, que eu posso dividir por 3 e vai dar 1. Então, o 81 que está aqui, eu posso escrever ele como a multiplicação desses 4 termos aqui. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3 vai dar 81. Então eu volto no que eu tinha antes. Mas eu não quero escrever 81 de novo. Eu quero escrever isso aqui na forma de potência. Por isso que eu faço essa fatoração. Como eu estou multiplicando 3 4 vezes, eu tenho 3 elevado a 4.
Então, no lugar do 81, eu posso escrever 3 elevado a 4. Então, o que eu tenho? Aí vocês copiam de novo a expressão. Ó. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado a 4. Aí já ficou na mesma base. Ó. Aqui é base 3, aqui é base 3. Só que o problema é que agora esse 3 aqui está no denominador. Eu quero colocar ele no numerador. Então, o que a gente vai fazer? Copia, né, a expressão. E lembra da propriedade? Quando eu tenho a potência embaixo, eu quero jogar ela para cima, eu posso inverter. Então, vai no lugar de 1 sobre 3, eu posso escrever 3 sobre 1. Aí o 3 está elevado a 4. Esse 1 aqui embaixo, o 1 embaixo na divisão não vai alterar nada para mim. Então eu vou ter 3 elevado a x tem que ser igual a 3... Opa, né? Aqui é menos 4. 3 elevado a menos 4. Para isso aqui ser uma igualdade verdadeira, a base tem que ser igual. Então a base já é igual. E se a base é igual e é uma igualdade, eu preciso que os expoentes sejam iguais também. Então o que a gente conclui? Como isso aqui é uma igualdade e a base é igual, o expoente também tem que ser igual. Então x tem que ser igual a menos 4. Tá? E aí achou o resultado. E aí vocês têm que fazer a mesma coisa com todos eles. Fazer a mesma coisa com 5 elevado a x. Aí nesse caso aqui, do 5 elevado a x, o que a gente tem? 5 elevado a x é igual a 0,2. Eu vou transformar ele numa potência. Então fica 2 sobre 10. Certo? Agora, esse 2 sobre 10, eu vou fazer aqui embaixo, ó, eu posso simplificar. Se eu dividir em cima e embaixo aqui por 2, o que eu vou ter? 1 sobre 5. Já está quase igual à base. Ó. Para a gente deixar uma igualdade, eu preciso inverter. Aqui em cima é base 5, aqui está a base 1 sobre 5. Então aqui fica 5 elevado a x. Aqui embaixo eu vou inverter. Aí lembra daquela primeira propriedade. Quando não tem nenhum expoente aqui, ó, é porque o expoente é 1. Então eu vou inverter, vai ficar 5 sobre 1. Mas eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então esse 1 aqui fica menos 1. Esse 1 aqui embaixo não vai interferir em nada, porque dividir por 1 não muda nada. Então vai ficar 5 elevado a x igual a 5 elevado a menos 1. Como isso aqui é uma igualdade, as bases são iguais, os expoentes precisam ser iguais também. Então x é igual a menos 1. Tá? E é isso. Então façam o exercício 2. Tenta encontrar o valor de x aqui. Aqui também, ó, temos um número decimal, transforma ele numa fração, inverte, né? Faz todo esse processo aqui. A mesma coisa na letra D, agora perceba que o x está na parte que vai se transformar numa fração, não tem problema nenhum. O que vocês precisam fazer é transformar isso numa coisa que seja 1 sobre 10 elevado a alguma coisa aqui, depois pode inverter para ficar 10 em cima, e aí troca o sinal do expoente, aí vocês vão encontrar o valor do x. Certo? Bom, e por último, pessoal, só para terminar de aquecer a mente aí, de exercitar o raciocínio, tem essa expressão para vocês resolverem. Então, nessa expressão aqui, tem 2 que multiplica esse número decimal, mais 3 que multiplica esse outro número decimal, e embaixo a soma de 2 números decimais. O que eu preciso que vocês pensem aqui é o seguinte: primeiro a gente faz a multiplicação, e depois a gente faz a soma. Tá? Aí só colocar o resultado da multiplicação aqui, mais o resultado da outra multiplicação, embaixo pode colocar o resultado da soma direto. Vai resolvendo por etapas, passo a passo, sem pressa, sabe? Bem tranquilo, não precisa ter pressa de terminar o exercício, não. Faz ele em várias etapas, deixa ele organizado, que até para vocês mesmos entenderem que vocês estão fazendo, na hora de corrigir também, eu tenho mais clareza. Caso você cometa algum erro ou de alguma passagem, eu consigo identificar onde está esse erro, tá bom?
Pessoal, para essa primeira aula é isso, é só uma atividade de aquecimento, digamos assim. O que a gente precisa para poder começar o que de fato está na nossa ementa aqui, que é a parte de notação científica, tá bom? Eu vou encerrar essa gravação e depois eu vou postar um vídeo com a correção dos exercícios, mas eu peço que vocês tentem fazer os exercícios primeiro e depois vocês podem dar uma olhada no vídeo de correção e ir corrigindo vocês mesmos se acertaram ou não. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom ano de estudos aí. E estou à disposição de vocês, tá? Um abraço e até a próxima.